A gente vai ver agora aqui a circulação, o sistema circulatório por partes. A gente sabe que temos o coração. O coração, ele tem ali as veias pulmonares, que vão ajudar na condução. A gente tem aqui na cor azul as artérias pulmonares, todo o sistema das veias, que fazem parte da circulação sistêmica, e da circulação arterial. Então, o coração, próximo do coração nós temos a aorta, a veia cava, a veia pulmonar e a artéria pulmonar. À medida que vai se ramificando, vai diminuindo o calibre dessas veias. E aí a gente consegue ver aqui as ramificações que vão estar se conectando aos tecidos. No tronco, a gente tem, por exemplo, estruturas que são muito importantes para a aferição dos batimentos cardíacos. Na região do pescoço, a gente tem a carótida. No braço, a gente tem as ramificações do rádio. Eu vou estar falando para vocês sobre as artérias e veias de grande circulação no nosso corpo. Então, a gente tem as artérias coronarianas, as veias cardíacas, né? E os seus ramos, que vão justamente estar conduzindo os estímulos que vão vir das terminações nervosas para a contração e bombeamento do sangue no coração. Por partes, a primeira e mais importante é a artéria aorta. A aorta, ela tem ramos ascendentes que vão originar as artérias coronarianas, né? Então, a partir da aorta, a gente vai observar ramos que vão originar as artérias coronarianas. A artéria aorta, ela tem um formato curvo, né? E essa curva ela é direcionada para a esquerda. E a partir dela, a gente tem 3 ramos. A gente tem o tronco braquiocefálico arterial, a gente tem a artéria carotídea e a gente tem a artéria subclávia. Essas ramificações, elas vão estar, elas estão relacionadas justamente à grande circulação dos membros superiores e também da cabeça. A ramificação que vai para a região da cabeça e pescoço é a da artéria carotídea. E a gente tem aqui as ramificações do tronco braquiocefálico e subclávio, que vão estar relacionadas aos membros superiores, e as ramificações também que vão para a parte superior do tronco. Vamos por partes agora. O tronco braquiocefálico, ele origina ali 2 artérias, a carotídea comum direita e a artéria subclávia direita. Aqui, a gente consegue observar melhor essa artéria carotídea comum, tanto direita quanto esquerda, a externa, e aqui as artérias vertebrais. As artérias carotídeas comuns, elas situam-se em cada lado do pescoço. E nessa região aqui, no centro, a gente tem a traqueia e a laringe. As artérias carotídeas externas, elas se ramificam para irrigar as estruturas que são mais profundas da cabeça. Então, toda a região da musculatura da face, o couro cabeludo, os tecidos relacionados à cavidade nasal, língua e pescoço, né, faringe e laringe, ele é irrigado por meio das artérias carotídeas externas. As carotídeas internas, elas vão atuar também em cada uma das bases do crânio e na cavidade craniana, irrigando o encéfalo. E aqui a gente já consegue ver esse processo de irrigação na região do crânio. Então, aqui, a porção que vai irrigar a região da face, do couro cabeludo, que vai irrigar o encéfalo, e a porção lateral do pescoço. As artérias vertebrais, elas atravessam os forames das vértebras cervicais, que estão, né, na região do pescoço.
e elas entram na cavidade craniana pelo forame magno da base do crânio. Então, na parte inferior do crânio, na sua base, a gente tem uma região que é chamada de forame magno, e é por lá que vai passar, né, as vértebras cervicais. Internamente, elas vão se unir às vértebras cariotídeas, que vai formar a artéria basilar da base do crânio. Então, aqui a gente tem, né, internamente a artéria torácica, direita e esquerda, e ela vai justamente ajudar na irrigação da parede torácica, do diafragma e do reto abdominal, que foi a parte ali que a gente viu do finalzinho do vídeo. Aqui eu vou falar somente de algumas artérias importantes dos membros superiores. A primeira delas é a artéria subcávea, que vai estar próxima à primeira costela. A segunda é a artéria axilar e a artéria braquial. Quando, por exemplo, você quer ver o batimento cardíaco, né, na região aqui da parte interna do cotovelo, você toca nessa porção braquial, para tentar ver, por exemplo, quantos batimentos você está dando por minuto. A gente usa também essa região aqui do punho, né, para poder fazer a aferição dos batimentos. Todas essas artérias elas vão ajudar na irrigação dos músculos dos membros superiores. Então, a artéria radial é justamente a artéria que a gente consegue palpar a pulsação. E aqui eu tenho uma ilustração da região onde a gente consegue fazer a palpação dessa pulsação. Então, chega aí próximo do seu polegar, com a palma da mão para frente. Por isso, lembrar por que é importante a posição anatômica. Para vocês saberem aqui que essa referência é da posição anatômica. Então, as palmas estão para frente. E aí, essa região que a gente consegue observar a pulsação é justamente próximo do polegar. Vocês podem tentar sentir fazendo uma leve pressão. Também a gente tem as ramificações, né, que vai irrigar toda a musculatura dos dedos e da mão, que é formada por uma comunicação entre as artérias, que é chamada de anastomose. Então, é uma ramificação que vai irrigar a região da palma da mão e que vai conduzir para os dedos, né, e capilarizar, ramificar para os dedos. E aqui a gente tem, né, os arcos profundos palmares que vão ramificar para os dedos. Esse seria o caminho do arco da aorta para os membros superiores e cabeça. Então, a gente tem a artéria basilar, que vai para a irrigação do encéfalo. A gente tem aqui as carotídeas, que vão para a região do pescoço, face, e também a braquial, a subclávia, axilar, que vai para os membros superiores. Então, se você imaginasse aqui como o corpo de uma pessoa, esse seria o caminho, né? Por onde essas artérias passam para irrigar essa região superior do nosso corpo. Aqui eu vou só ilustrar algumas artérias que são importantes para a região do tronco, justamente as que vão ajudar no metabolismo, né, desses órgãos que estão na região do tronco. A região do tronco é uma região que não tem muita estrutura óssea, mas os músculos, eles fazem essa proteção e sustentação para os órgãos internos. Então, ali a gente vai ter órgãos muito importantes para o metabolismo do nosso corpo, tanto para o processo de excreção, como também para o processo de nutrição pelo sistema digestório. E a gente tem aqui as artérias que vão ajudar na irrigação desses órgãos.
deixa eu voltar aqui para o vídeo, para a gente falar agora sobre os membros superiores. Então, além das ramificações de veias e artérias dos membros superiores, a gente tem a ramificação para os membros inferiores. Então, as ramificações para os membros inferiores, na região próxima do quadril, a gente tem ali, né, no fêmur, uma artéria que também tem grande potencial de avaliar a pulsação. Deixa eu dar uma pausa para poder a gente ver essas artérias. Então, aqui, as artérias de grande circulação dos membros inferiores, nós temos a ilíaca externa, que vai para os membros inferiores, e após o ligamento inguinal, a gente vai ter a artéria femoral. Então, na região do tronco, a gente tem a ilíaca interna e externa. E ela vai se ramificar para os membros inferiores pela artéria femoral. A artéria femoral, né, na região da coxa. A artéria femoral, ela é a principal responsável pela irrigação da coxa, né? E a maior parte do seu trajeto vai estar ali junto com o músculo sartório, que fica na porção interna da coxa. Nessa região, a gente vai ter o ramo da artéria femoral mais profundo, que vai irrigar a região posterior da coxa. A artéria femoral, na porção ali próxima do músculo adutor da coxa, lembrando que a adução é afastamento da linha média, a aproximação da linha média, então a gente está falando da parte interna da coxa, mais próximo ali do joelho, a gente vai ter a artéria poplítea, que ela vai estar situada na fossa poplítea, na margem inferior do músculo poplíteo. Então, o músculo poplíteo, ele ajuda na adução, sim, mas uma das principais funções dele é a irrigação dessa região. E dali, né, essa artéria, ela vai se bifurcar para os membros inferiores na porção da perna. E a gente tem ali a artéria tibial anterior, que está localizada próximo do tornozelo, entre os tendões dos músculos que são extensores do hálux e do tibial anterior. E aí, nos pés, também a gente tem essa ramificação que vai cruzar a linha dos nossos maléolos. Os maléolos é justamente essas estruturas que são mais protuberantes no nosso tornozelo. Quando você olha para o seu pé, você vê uma bolinha dos lados. Ali são os nossos maléolos. E essa ramificação, ela vai para as artérias dorsais do pé. Então, nessa região, próximo dos tendões, a gente tem as artérias, que também são fáceis de palpar, por a gente ter uma membrana ali mais fina de tecido, a gente consegue sentir e palpar essa artéria. Ela é responsável pela irrigação de todo o dorso e planta do pé. Já na ramificação posterior, a gente vai ter ali uma condução, né, dessa circulação pelos membros inferiores, próximo do músculo do tríceps. Essa ramificação, ela vai da direção do joelho para os pés, e a gente consegue apalpar pelo maléolo medial, que é mais interno. Aqui também a gente vai ter as artérias que são ramificadas, que é a plantar, medial e lateral. Elas formam o arco plantar profundo, e é justamente aquele que vai irrigar a planta dos nossos pés, seria a parte de baixo, e os dedos. E esse é o caminho, né, das artérias para os membros inferiores. Então, a aorta abdominal, ela vai conduzir ali na região do tronco para uma ramificação da artéria ilíaca. A artéria ilíaca, ela bifurca entre direito e esquerdo. A condução para os membros inferiores da região do quadril para a coxa é pela artéria femoral. Da coxa para o joelho, a artéria poplítea. Do joelho para a perna, a tibial.
Da perna para o tornozelo, aí a gente vai ter aquelas que são as plantares e as ramificações da artéria fibular. Então, na parte medial, que vai ramificar para a planta dos pés, e na parte lateral, que vai ramificar para o dorso do pé. O coração ele relaxa, é porque ele está recebendo sangue. E quando o coração ele contrai, ele está expulsando sangue. E por onde é que o coração expulsa o sangue? É por aquelas válvulazinhas que a gente viu lá. Bicúspide, tricúspide. Vai ser difícil de lembrar no começo, mas a válvula tricúspide ela fica do lado direito e a bicúspide do lado esquerdo. Então, essa movimentação aqui que o coração ele está fazendo é justamente o relaxamento e a contração, recebendo o sangue e expulsando o sangue do coração. A gente tem um ciclo cardíaco que está relacionado à pressão sanguínea. E a gente vai estar falando agora sobre essas fases em que é conduzido o estímulo para o batimento cardíaco. A gente tem uma fase que é chamada de diastólica e uma fase que é chamada de sistólica. E vocês já devem ter ouvido falar delas, porque quando a gente vai aferir a pressão arterial, aí sempre fala, é 12 por 8, é 11 por 8. Então, estamos falando ali dessas fases, da fase diastólica e sistólica. A gente tem no ciclo uma primeira etapa que é chamada de diastólica geral. Na diastólica geral, as válvulas do coração semilunares, elas se fecham e as válvulas aurículo-ventriculares, elas vão ajudar vão se fechar também, vão ajudar a encher os átrios de sangue, que é essa parte aqui que vocês estão vendo agora, ó, o coração, dá um pause, é o coração se enchendo de sangue. Deixa eu ver aqui, encheu de sangue, tá vendo? Então, essa fase é a fase diastólica. A gente vai ter depois uma fase que é chamada de sistólica auricular. E aí, o que é que isso acontece? Essas válvulas, elas estavam fechadas, as semilunares e as aurículo-ventriculares. Então, todo o sangue que entrou ficou ali no coração e é como se ele inflasse. Essa fase em que o coração ele vai inflando e vai enchendo de sangue, ela é chamada de uma fase silenciosa. Após essa fase silenciosa, a gente vai ter um pico ali, que é justamente da pressão que vai acontecer quando há abertura dessas válvulas, para que o sangue ele passe dos átrios para os ventrículos, que é o que vai acontecer agora. Então, o sangue ele vai passar dos átrios para os ventrículos e depois dos átrios para os ventrículos. Aconteceu agora. Vocês conseguem ver o sangue que estava aqui nos átrios passou para os ventrículos. Então, essa fase é quando a gente ouve o primeiro ruído. Está vendo aqui? O eletrocardiograma mostrando esse primeiro ruído. E depois a gente tem um segundo ruído. Esse segundo ruído é após um pequeno silêncio aqui, a gente vai ver esse segundo ruído, que é quando as válvulas elas se fecham externamente e vai se abrir as válvulas internas para conduzir o sangue para as artérias, para a artéria pulmonar e para a aorta. Então, como é maior essa etapa, a gente consegue ver que o batimento é maior. A gente tem esse ciclo que tem um grande silêncio no começo, e depois aí vem o primeiro ruído. Após esse ruído, é um pequeno silêncio e aí um grande ruído. Esse grande ruído é quando acontece a sístole dos ventrículos. Quando acontece a dos átrios, é um pequeno ruído. Isso é uma forma da gente entender o ciclo de como é feita a condução dos estímulos para o batimento cardíaco, né, e a pressão que acontece no coração contra as paredes das artérias para que o sangue seja bombeado para o corpo todo. Apesar de ser muito interessante, isso é bem complexo. Então, eu sei que se vocês não conseguirem entender de primeira, é normal.
Eu também não consigo entender de primeira. A gente tem que meio que ficar mastigando essas etapas. Eu vou até compartilhar com vocês agora uma imagem para poder falar de cada uma dessas fases, sem o vídeo para distrair, né? Mas se a gente pensar que quando a gente ouve o barulho do coração batendo, é como se fosse tum, 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 tum. É um grande silêncio, aí tem um batimento mais fraco e depois um batimento mais forte. Essas etapas em que está silenciosa é quando o coração está se enchendo de sangue. Então, isso aí você já conseguiria entender que é a primeira etapa, que é a parte mais silenciosa. As válvulas que estão na parte externa do coração, elas se fecham para que o sangue entre no coração e não saia, ele faça um maior volume. Depois que o coração se enche, né, a gente tem a fase diastólica, sistólica. Essa fase sistólica é onde tem os ruídos. Um primeiro ruído, que é quando o sangue ele passa dos átrios para o ventrículo, e um segundo ruído, após um pequeno silêncio, né, que é quando o sangue passa dos ventrículos para as artérias, a artéria pulmonar e a aorta. E aí, da artéria pulmonar, ele vai para o pulmão, da aorta, ele vai para o corpo todo. Então, esse é o ciclo cardíaco. Sobre a pressão arterial, a gente tem alguns valores médios de pressão arterial, né? A média da pressão arterial adulta é 12/8, mas ela pode oscilar até a nossa velhice entre 14 a 160/90 ou 100. Ou seja, se alguém tem 13/8 e ela não tem muitos efeitos, não se sente mal, pode ser que a pressão normal dela seja 13/8. Então, por isso que tem uma zona, que é chamada de zona limítrofe, né? Vocês estão vendo aqui que existe uma média. Essa média ela está próxima de 12/8, mas pode se ultrapassar até 14 ou 11 sem nenhum problema, porque vai depender fisiologicamente de cada pessoa. O que é que a gente consegue observar também, agora aqui nesse gráfico, né, sobre a pressão sanguínea? É que ela vai diminuindo à medida que chega nos capilares. Então, a gente tem aqui a aorta, que é onde tem uma maior pressão, porque ali vai ter um maior volume de ar, que vai ter um maior volume de sangue, que vai ser conduzido para o corpo todo, certo? Só que dali ele vai para as artérias, arteríolas, os capilares, que é por onde, a partir daqui, ele vai estar próximo dos tecidos onde vai ocorrer as trocas gasosas. Para chegar nesses tecidos, ele se ramifica. Então, o sangue ele já começa a ser distribuído, ramificado, e por isso que diminui a pressão. Então, as zonas de maior pressão, elas estão nas artérias, e a de menor pressão, elas estão nos capilares. Isso é uma coisa importante. Além da pressão arterial, a gente tem a frequência cardíaca, que seria a quantidade de ciclos ou batimentos que uma pessoa tem por minuto. Uma forma de avaliar, né, sem aparelho, seria avaliando o pulso. Então, a gente tem ali um ciclo do pulso, quando você toca aqui, tem que estar em silêncio, você precisa estar em silêncio, um pouco mais concentrado para poder sentir. Mas esse ciclo ele está relacionado à expansão e o relaxamento da artéria. E você vai tocar aqui na lateral próximo do seu polegar e você vai conseguir sentir esse batimento. Cada vez que você observe essa expansão e relaxamento, é um batimento. Você pode contar por 15 segundos quantos batimentos você teve e multiplicar por 4 para saber a sua frequência cardíaca por minuto. Além da frequência cardíaca, a gente tem o débito cardíaco. O débito cardíaco seria o volume de sangue que é bombeado pelo coração. Então, quanto de sangue é bombeado pelo coração por minuto, né? No adulto, gira em torno de 5 litros. É necessário bombear por minuto 5 litros para que esse sangue ele passe por todo o corpo e vá nutrindo todo o corpo. E a gente tem um ciclo, né, do débito cardíaco que envolve vários eventos. A fase sistólica e a fase diastólica. Então, numa pessoa normal, a fase sistólica ela tem, numa pessoa numa situação normal, né? A fase sistólica ela vai ter uma duração ali de 3 segundos e a diastólica de 5 segundos. Agora, quando faz exercício, o que é que acontece? O nosso coração ele bate mais forte. Se ele bate mais forte, ele precisa bombear
mais sangue. Então, esse tempo ele vai diminuir, né? A fase sistólica ali 2 segundos e a diastólica ela vai ser bem menor. Ela vai estar muito próxima da sistólica, porque você vai precisar bombear mais sangue. Então, existe essa diferença, por exemplo, no volume de sangue que vai ser bombeado no coração quando você está descansando, que ali é, em média, 170 batimentos por minuto, ou 75 batimentos por minuto, ou quando você está em exercício, que aí vai ser 170, 180 batimentos por minuto. A gente fala como uma zona confortável de 70 a 100 batimentos antes do exercício, a pessoa ela está preparada para fazer a atividade. Se o batimento cardíaco dela estiver muito acima de 100, ela precisa descansar, relaxar um pouco para depois começar o exercício. Normalmente a gente faz essa orientação para idosos, porque eles tendem a ter problemas cardíacos, precisam tomar medicação. Então, o controle da pressão arterial ela é maior em pessoas idosas que querem fazer atividade física, ou então pessoas que não são praticantes, mas que têm algum problema cardíaco. Então, a partir de agora, a gente vai estar falando um pouco da interpretação de como acontece esse bombeamento cardíaco, como é o estímulo neural que gera o bombeamento do sangue do coração para todo o corpo. No nosso coração, a gente tem dois estímulos, o estímulo simpático e parasimpático. Os nervos simpáticos, eles vão fazer o quê? Eles vão aumentar a frequência cardíaca, vão aumentar a contração, né, dos ventrículos, a contração ventricular, e vai aumentar o débito cardíaco. O que é que a gente viu lá do débito cardíaco? O débito cardíaco é o volume de sangue, né? Então, esses nervos, eles vão estar contribuindo para aumentar a frequência. A gente tem também os nervos parasimpáticos. Os nervos parasimpáticos, eles vão estar diminuindo os batimentos cardíacos. E também, consequentemente, a força de contração e o débito cardíaco. Então, eles têm efeitos opostos. Quando a gente está falando sobre o processo de excitação e condução desses impulsos no coração, a gente tem algumas estruturas que são muito importantes. E a gente tem aqui 4 delas para falar com vocês. Seriam justamente essas células neurais que vão gerar esses impulsos nervosos que vão passar pelo coração para que haja o bombeamento do sangue, certo? Então, a gente tem o nó do sino atrial, o nó do átrio ventricular, o feixe atrioventricular e as fibras de Purkinje. Então, esse conjunto de células, eles têm ali, eles se comunicam entre eles para gerar os estímulos para conduzir o sangue pelo coração. Então, as vias internodais, vou dar um zoom aqui na imagem só para vocês verem mais o coração do que a ilustração, do que os tópicos, certo? Então, aqui a gente tem as vias internodais. As vias internodais, elas vão conduzir o impulso do nódo sinoatrial para o nódo atrioventricular. O nódo sinoatrial está na porção superior do átrio. E o nódo atrioventricular, ele está entre os átrios e o ventrículo. Os nomes já ajudam a gente a entender, né? Então, o estímulo, ele começa por onde? Pelas vias internodais, que vão estar conduzindo esse impulso daqui de cima para cá. Nos nódos atrioventriculares, esses impulsos, eles vão ajudar a retardar a estimulação de contração do ventrículo. Lembra que a gente primeiro tem que encher o átrio de sangue para depois conduzir o sangue dos átrios para o ventrículo. Então, o nódulo atrioventricular, na primeira etapa, ele vai retardar o estímulo para o ventrículo e vai ativar o bombeamento do sangue para os átrios, para irrigar essa região dos átrios. Nessa condução aqui, a gente vai ver esse caminho que é chamado de feixes atrioventriculares. Esses feixes atrioventriculares, eles sim, eles conduzem o impulso dos átrios para os ventrículos. A gente vai ter o feixe
esquerdo e direito. Esses feixes esquerdos e direitos, eles se comunicam com as fibras musculares. Nas fibras musculares, a gente tem aqui, ó, algumas fibras que são chamadas de Purkinje. As fibras de Purkinje é que ajudam a conduzir esse impulso para os ventrículos. Então, se eu for pensar no bombeamento cardíaco, como funciona o sistema em relação às estruturas neurais que estão no coração, a gente tem que lembrar daqueles 4 nomes. Aí eu vou reduzir aqui para vocês verem. O nó do sino atrial, o nó do átrio ventricular, os feixes atrioventriculares e as fibras de Purkinje. E como é que isso acontece? A gente tem aqui umas ramificações que estão ao redor do coração, que são as vias internodais. Elas vão mandar a mensagem para o coração, que ele precisa bombear mais rápido ou um bombeamento normal, dependendo do tipo de atividade, do tipo de sangue, do volume de sangue que eu estou precisando para as atividades que eu estou fazendo, certo? Se eu estou sentada assistindo aula, o volume ele vai em torno de 5 litros ali do débito cardíaco para manter as nossas funções. Se eu estou fazendo exercício, o coração vai precisar bater mais rápido, porque esse volume não vai ser o suficiente para irrigar todos os músculos que estão executando, que estão sendo recrutados para o exercício, certo? Então, a gente tem aqui o nó do sino atrial, que fica na porção superior do átrio, e ele manda a mensagem para o nó do átrio ventricular. Que mensagem que ele manda? Ele manda para dar uma segurada nos batimentos dos ventrículos. Então, enquanto o coração, os átrios, eles estão enchendo de sangue para iniciar o processo da circulação pulmonar, ou também para conduzir ali o sangue para a circulação sistêmica, o que é que ele faz? Ele tem aqui, na circulação pulmonar, a necessidade de encher o átrio primeiro. Então, esse nó do átrio ventricular, ele vai dar uma segurada no bombeamento dos ventrículos para que o átrio se encha de sangue. Quando o átrio se encheu de sangue, esse nódo ele vai mandar uma mensagem para os feixes atrioventriculares. Os feixes estão no ventrículo, então a função dele é justamente gerar contração. Então vai ser conduzido pela válvula tricúspide o sangue dos átrios para o ventrículo. E aqui, quando o ventrículo ele está cheio de sangue, as fibras, né, esses feixes atrioventriculares, eles vão mandar uma mensagem para as fibras para que seja contraído os ventrículos. E aí esse sangue ele vai ser conduzido aqui, no caso, pela artéria pulmonar, para chegar no pulmão e ser oxigenado. Então, é muito importante o estímulo neural para a regulação e controle do batimento cardíaco. Eu vou mostrar aqui para vocês agora uma imagem que seria do eletrocardiograma, que a gente viu lá no começo. No eletrocardiograma, a gente tem algumas fases que são chamadas de bolhas, né? Essas bolhas são justamente os sons que acontecem quando as válvulas elas se fecham ou se abrem. Então, quando chega o estímulo de ativação dos átrios, quando ele dá uma pausa ali, ele manda uma mensagem para os ventrículos que ele tem que se segurar um pouco. Quando esses átrios se enchem de sangue, quando esse sangue ele é conduzido dos átrios para os ventrículos, e aí, quando há uma ativação dos ventrículos, porque o volume, né, sanguíneo nos ventrículos aumentou, aí ativa aquelas fibras de Purkinje e gera a contração. E aí, quando gera a contração, a gente reinicia ali um novo ciclo. Ele contrai e depois ele relaxa. Então, a gente tem as fases sistólicas e diastólicas, e a gente consegue ver no eletrocardiograma essas fases dessa maneira. No eletrocardiograma, que seria o instrumento que a gente tem a capacidade de avaliar esse estímulo, né? Esses eletrocardiogramas, eles são o quê? Eletrodos que coloca assim próximo do seu peito e ele vai ver essas variações elétricas. Essa onda P aqui, ela está relacionada à contração das aurículas. Aurículas, o próprio nome já faz a gente lembrar um pouco das orelhas, né? Então, fica na porção externa do coração. E as aurículas, quando elas se fecham, ela ajuda que o sangue ele seja ali acumulado nos átrios, para que depois seja bombeado para os ventrículos. Quando ela se abre, o sangue está sendo conduzido ainda para o coração. Quando ela se fecha, para
reservar esse sangue lá para que ele seja bombeado, aumente a pressão interna no coração para esse sangue ser bombeado. Ali, o QRS seriam as contrações ventriculares. Então, é quando o ventrículo ele se enche aumenta o volume de sangue nos ventrículos, e aí depois ele vai gerar a contração para poder bombear esse sangue para a circulação sistêmica, ou então para o sangue ir para a artéria pulmonar, né? Então, o ventrículo, quando ele faz essa contração que vai bombear o sangue, vai aumentar a pressão do sangue para conduzir para as artérias, ele tem essa fase que é chamada de QRS. E a fase T, ela é justamente quando se concluiu essa etapa. Então, aqui eu tenho o primeiro, o silêncio, a primeira batida, o primeiro ruído, o segundo ruído, e aí depois eu tenho a fase T, que conclui o ciclo. E aí tem um pequeno momento ali de repolarização do ventrículo, que aí lembra do potencial de ação, positivo, negativo. Quando vai mudando de positivo para negativo, a gente chama de repolarização. Após essa repolarização, o estímulo começa todo de novo. Então, o coração ele vai fazendo esse movimento repetidas vezes, em frações de segundos, para que a gente consiga bombear aí 5 litros de sangue para todo o nosso corpo.